Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, dia 18 de novembro. Muito obrigado pela sua companhia, porque a cada dia nós estamos aqui em torno da Santa Palavra de Deus. É uma alegria imensa progredirmos no caminho do Evangelho, conhecendo cada vez mais, rezando a palavra, aprofundando a palavra, nos alimentando desta palavra que aquece a nossa vida e dá sentido ao nosso viver. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas 19, de 11 a 28. É um texto um pouco longo, mas muito conhecido. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda, mas àquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, praticamente nós chegamos ao final do ano litúrgico. No próximo domingo celebraremos a solenidade de Cristo, Rei do Universo. No outro domingo já é Advento. A liturgia continua com a perspectiva da escatologia e nos oferece uma reflexão sobre o modo de esperarmos o Senhor. E também sobre o destino dos dons e carismas que nós recebemos de Deus e que devem ser colocados a serviço dos outros.
O texto do Santo Evangelho trata da segunda vinda do Senhor e nos dá indicativos de como devemos esperá-lo. Estamos no final do século I, quando Lucas escreve o seu Evangelho. Os cristãos estão cansados de esperar. Esqueceram o entusiasmo inicial, esfriaram na fé e na caridade. Instalaram-se na mediocridade, no comodismo, na facilidade. Também as perseguições provocaram desânimo e até renegaram a fé. Era preciso, então, reacender o entusiasmo, revigorar o compromisso cristão. A parábola que Jesus conta, de certo modo, retoma a parábola dos talentos que tivemos no texto do domingo passado. É difícil de determinar as circunstâncias históricas que estão por trás dos versículos 12 a 15. Você pode olhar aí na sua Bíblia. Muito provavelmente se trata da viagem a Roma, feita por Arquelau, que é filho de Herodes Magno. Quando Herodes Magno morreu, deixou a Judéia e a Samaria para o seu filho mais velho, Arquelau. Ele então vai a Roma para confirmar o testamento do pai. Só que uma comitiva de judeus vai também a Roma. E essa comitiva de judeus nobres faz resistência a Arquelau. Eles não querem Arquelau como rei. Lucas então mistura a parábola do pretendente ao trono com a parábola dos talentos. Essa parábola, no Evangelho de Lucas, de 100 moedas de prata, nos conta que alguém fez uma viagem longa para receber a autoridade de reinar sobre uma região. Antes de partir, entregou 100 moedas de prata a alguns empregados. Distribuiu igualmente 100 moedas para cada um. Quando voltou, pediu contas da administração dos seus bens. Os 2 primeiros haviam trabalhado com diligência e tinham conseguido muito mais. Isso é motivo de participação no poder de governo sobre algumas cidades. O último, de modo covarde e com medo, escondeu o dinheiro enrolado num lenço. Aos primeiros, o rei diz: como fostes fiéis no pouco, recebei o governo de cidades. Que frase tão bela esta! Sermos fiéis no pouco. Deus nos confia também dons e carismas e espera de nós a fidelidade nesse pouco que Ele nos confia. Muito mais, nós teremos parte em muito mais no reino celeste, na vitória sobre a morte, na vida em plenitude. Participaremos do reinado do Rei. Devemos então nos perguntar: nós somos os depositários dos dons deste Rei. Como então nós estamos administrando os dons que Ele nos confia? Podemos, às vezes, por covardia ou por medo, deixá-los infrutíferos, enterrá-los, escondê-los. Porém, não importa simplesmente conservar, deixar intacto, inalterado. Na verdade, é preciso lançar-se, é preciso empreender, arriscar, ousar, mesmo com algum perigo e com algum risco. Isso é também uma grande luz para nós,
para a nossa pastoral, para a nossa ação missionária. Não devemos nos contentar apenas em conservar uma pastoral de conservação, como diz o Papa Francisco, mas uma pastoral eminentemente missionária. Nós então devemos esperar nosso Senhor Jesus Cristo, que vem de modo operoso, trabalhando, envolvidos, empenhados em fazer frutificar os bens que Deus nos confiou. Devemos então nos perguntar: com qual dos servos nós nos identificamos? A matemática do reino é também muito diferente. Como domingo passado, Jesus também agora diz: a quem tem, será dado; a quem não tem, ou a este que ficou com medo e escondeu os dons, tudo lhe será tirado. A quem tem o quê? A quem tem abertura, a quem tem disponibilidade, a quem tem prontidão, a quem se entrega, a quem tem oblação, a quem faz a oferta de si, a quem trabalha com generosidade para expandir o reino, que é dom recebido, mas é também tarefa nossa, tarefa dos cristãos. Quem trabalha pela justiça, pela caridade, pela solidariedade, com empatia, com bondade, com respeito, a quem tem todas estas atitudes, lhe será dado muito mais, porque teremos parte no reinado, na soberania, no senhorio desse que é o Senhor de nossas existências. Um abraço a você. Deus os abençoe, os guarde e os proteja. Fiquem com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Recordem que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.